Olá, amigos, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos entrando no ar com a coluna Conversa Tributária novamente. Hoje, dia 11 de fevereiro, pelo Facebook, pelo perfil blogmauronegruni.com.br. Estamos entrando no ar e a Valéria Silva já entrou, nossa fiel assistente, nossa plateia fidedigna, já está aí hoje com a gente de volta depois de umas férias que foram, nosso amigo Gilberto Coelho, olha a nossa audiência super fiel entrando no ar com a gente aqui, né? Estamos entrando de volta no ar, o André Luiz também está com a gente aí. Então, muito boa noite para todo mundo. Eu estava com saudade de fazer essa coluna ao vivo com vocês. E hoje nós vamos falar sobre tax free. Há um tempo atrás eu fiz uma coluna num outro canal que eu participava. E falando sobre tax free, inclusive deu problema na transmissão e tal, ficou um vídeo não muito bom. Então hoje nós vamos voltar a falar sobre tax free e também sobre algumas atualizações. Eu tive no Uruguai e experimentei o tax free de uma forma bastante eficiente. Acho que isso tem tudo a ver com esse modelo que a gente vem falando no Brasil, e que o governo vem falando sobre simplificação tributária, né, desde o governo anterior e agora no atual governo, vem falando sobre simplificação tributária. E uma das formas de fazer simplificação tributária é tornar os métodos mais simples, né? Então, resolvi aqui fazer essa coluna, lembrando um pouco das férias que tive e também aproveitando para passar algumas informações para vocês, que eu acho que é sempre bastante interessante a gente conversar sobre tax free. E também já, claro, fiz uma pesquisa, uma pequena pesquisa, para a gente poder conversar aqui e trazer mais informações para todo mundo, né? Então, vamos começar primeiro pelo conceito de tax free. Desculpa aquelas pessoas que já conhecem, né, o mecanismo para fazer tax free, mas vamos colocar isso para todo mundo, porque eu acho que é interessante e pode ser uma alternativa também, especialmente para os locais do Brasil, nos estados brasileiros, onde é possível que o turismo seja a principal fonte de distribuição de trabalho, de renda, né? Enfim, de ocupação. Então, acho que também pode ser interessante. O Egberto está dizendo que vamos programar outro sorteio do livro da DCTF Web, mas com certeza, sem o papel, né? Agora sem o papel. Vamos, Egberto, depois a gente fala no privado e combinamos sim, vamos fazer um sorteio, mas não há sombra de dúvidas, vamos fazer, tá bem? Bom, então, primeira coisa que a gente precisa pensar em tax free. Primeiro, o conceito de tax free é livre de impostos, né? Como a própria palavra diz no inglês, né? É livre de impostos, né? Livre de das taxas impostas pelos agentes econômicos dos governos. Então, o que acontece? Na Europa, nos Estados Unidos, em alguns estados, não são todos que fazem tax free, mas na Europa e alguns outros países, como Austrália, México, Argentina, Uruguai, tem a política de devolver parte do valor pago, que é o imposto, né, que está embutido no valor das compras, das mercadorias que a gente compra. Eles reembolsam o turista no momento da sua saída do país. Esse é o método mais tradicional, o método ajustado e praticado na Europa. Bom, o que acontece? O IVA, no Brasil no Brasil e na América Espanhola chamado de IVA, né, que é o Imposto do Valor Agregado, ou VAT, né, o Value Added Tax, que é o imposto mais comum nos países
de língua inglesa, né? Então, é mais conhecido como VAT, né? Ou VAT, do Value Added Tax, né? Então, esse imposto, que é o valor agregado nos itens que a gente, nos artigos que a gente compra, né? Então, está embutido no preço do produto, muitas vezes não está embutido no preço do produto, porque aquele estado, aquele país, aquela nação, prefere colocar o valor do produto e mais o valor do tributo, como é o caso do IPI no Brasil, que é praticamente o único tributo que está colocado destacado na nota fiscal, né, no documento fiscal. Beleza? Então, o conceito de tax-free é devolver ao estrangeiro o valor do pagamento do tributo que, porventura, tenha sido realizado na operação de aquisição de alguma mercadoria no país estrangeiro. Por que se faz isso? Se faz isso com a ideia de que aquele imposto serve para a manutenção e para a prestação de serviço daquele Estado para o seu povo. Como esse turista fica momentaneamente, então ele não vai usufruir daquele benefício futuro do pagamento daquele tributo. Logo, ele tem direito de ressarcir. Tem direito de não pagar porque ele não vai usufruir. É uma lógica bastante interessante para nós aqui no Brasil. É quase que impensável que o Estado como um todo, né, sejam ele as Cefaz, seja a Receita Federal, seja as receitas municipais, pensassem dessa forma, né, porque hoje os cofres estão rapados, né, muita gente querendo aumentar a carga tributária para poder botar mais dinheiro na mão dos estados, né, tapando os furos que foram criados nas N administrações. Não estou falando especificamente das administrações atuais. Né? Bom, mas o fato é, no Brasil, eu não vejo nenhuma iniciativa mas estou explicando até para que a gente possa entender, para as pessoas que não conhecem esse conceito e para quem já viajou para o exterior e fez ou tentou fazer o tax-free, a gente percebe bem a diferença. Bom, então alguns países na América e na Europa e alguns do Oriente Médio fazem tax-free. E a forma de operacionalização pode ser distinta em cada país. Inclusive tem empresas internacionais que fazem exclusivamente tax-free, ou seja, ela operacionaliza o tax-free para o Estado e o Estado paga para essa empresa uma taxa. Em alguns outros estados, em alguns outros países, o uso dessa empresa que faz o tax-free é pago pelo próprio turista. Ou seja, eu uso algumas empresas como uma despachante, um facilitador. Então, ela faz o trâmite com o governo e eu pago para ela fazer o trâmite com o governo. Tá? Então, na Europa, via de regra, eu tenho o regramento de mais países da mesma forma. Claro, até em função da comunidade europeia, da zona do euro. Então, é mais comum que seja operacionalizado da seguinte forma. As lojas que fazem a venda dos artigos, dos produtos, das mercadorias, elas são conveniadas com uma empresa ou com o próprio Estado para fazer o tax-free. Então, não é qualquer estabelecimento. Então, o turista, quando vai fazer compras, se ele pretende fazer tax-free, se ele está atento à possibilidade de fazer a recuperação dos tributos de cada operação, ele precisa olhar se aquela loja tem um adesivo de tax-free. Tá? Então, isso é o mais comum. Isso vale para a Europa, especialmente, mas também vale para outros estados onde se permite, o Estado se propõe a fazer tax-free. Ok? Então, nesse caso da Europa, primeiro, o estabelecimento tem que ser conveniado para fazer tax-free. No momento em que eu vou fazer a aquisição, eu aviso, eu presenciei isso em Portugal. Eu
fui comprar num outlet e aí comprei lá uma bota e avisei para a loja que eu queria fazer tax-free, porque na porta havia lá o adesivo dizendo que ela fazia tax-free. Então eu pedi o formulário para fazer tax-free. Então na Europa é muito comum isso. Portugal segue este modelo. Ou seja, eu compro, guardo o ticket e recebo um cupom para fazer o tax-free daquela compra, daquele cupom. Então, aí tem algumas questões. Por exemplo, a loja é conveniada, mas não são todos os produtos que permitem fazer tax-free. Então, são artigos que são taxados em Portugal, que tem 3 alíquotas. A básica, que se eu não me engano é 7%, depois é 12%, depois a alíquota tradicional, que é a alíquota massiva dos produtos, que é 17%, e depois a alíquota dos produtos taxados como supérfluo ou como sobretaxados, que é a de 25%. Então eu tenho 12, 17 e 25%. Então os produtos de 12 não fazem tax-free. Os produtos de 17 e 25 têm tax-free. Bom, então aí já tem uma pequena diferença. Isso no caso de Portugal. Não quer dizer que para a Europa como um todo seja assim. Então, a loja tem que ter o tax-free, o produto tem que se enquadrar no tax-free, eu tenho que fazer a compra, pegar o cupom, né, o ticket, o nosso cupom eletrônico, né, ou seja, o ticket do caixa, e um cupom que a loja fornece. Tem um carimbo, inclusive, da loja, dizendo que ela realizou aquela venda. E aí, a gente preenche manualmente o cupom de tax-free com os dados daquele cupom, anexa um no outro. E quando a gente vai sair nos aeroportos, no aeroporto de Lisboa, a gente vai numa das empresas conveniadas. Portugal tem mais de uma empresa conveniada, e a gente então apresenta para a alfândega, ou seja, para a autoridade alfandegária, o pedido de tax-free, o cupom com o ticket e a mercadoria. Claro que em alguns casos o próprio agente alfandegário não quer ver a mercadoria ou permite que não seja mostrada a mercadoria. Em alguns casos, como foi o meu caso, alguns produtos eu já havia despachado a mala e fui fazer tax-free. Aí quando eu fui fazer tax-free, me pediu para ver o produto. E eu não tenho como mostrar o produto. Não tem como mostrar. Então, esse fica fora. Aquele fica fora e tal. Eu não consegui fazer o tax-free como eu queria. Tá? Bom, mas é um modelo que Portugal adotou. Mas, no meu caso, até precisou mostrar, sei lá por que motivo, mas não necessariamente todas as operações em Portugal precisam ser assim. Mas é importante que o turista estrangeiro perceba que é melhor fazer o processo tax-free, quando chegar no aeroporto faz o tax-free e depois então faz o despacho da mala. Tá? Então, neste caso, funciona assim, basicamente na Europa. Eu também tenho informações de França e Alemanha que é muito parecido dessa forma de fazer. Beleza? Então tá bom. Aí, agora recentemente eu estive no Uruguai. O Uruguai tem um modelo um pouco diferente, o que me pareceu muito mais automático, muito mais a cara dos latinos, na verdade, né? Ou seja, o uso de tecnologia. Lembremos que Uruguai já usa o modelo da nossa nota fiscal eletrônica. Não é o nosso sistema, não é, mas o modelo de comunicação online de vendas para a autoridade tributária. Então, toda vez que você vai num estabelecimento no Uruguai e faz uma compra, ele já comunica com a autoridade tributária, com a Cefaz do estado do país Uruguai. Né? Então, a Receita Federal do Uruguai já fica sabendo no momento da compra. Tá? Só que no Uruguai ainda tem o seguinte, não é por estabelecimento.
os estabelecimentos não precisam ser conveniados, porque o modelo é um pouco diferente e me pareceu mais inteligente, ainda que restritivo. Toda vez que eu for fazer compras, quando eu pago com o cartão de crédito, e precisa ser cartão de crédito, não de débito, cartão de crédito, o próprio sistema identifica que é um cartão de crédito internacional, portanto, é alguém de fora do Uruguai. Claro, pode ser um uruguaio com o cartão de crédito internacional, né? Mas aí tem como identificar que é um emissor. E, então, assim, ele identifica que é um estrangeiro que está fazendo a compra. Se é um estrangeiro que está fazendo a compra, ele automaticamente, no momento da compra, lança na fatura o valor bruto e depois ele coloca sujeito à lei número tal, que é a lei do tax-free do Uruguai, e coloca o valor líquido que vai ser debitado na fatura. Ou seja, ele faz o tax-free no momento do pagamento, desde que eu pague com cartão de crédito. Então, no próprio estabelecimento, no momento em que eu vou comprar e na hora que eu vou pagar, o próprio sistema identifica que é alguém estrangeiro e que, então, portanto, está sujeito à condição de tax-free. Por quê? Porque ele já sabe qual é o produto, porque ele faz a emissão do cupom, então está lá que eu comprei um tênis, ou que eu comprei um vinho, ou que eu comprei um refrigerante, ou que eu comprei isso, ou que eu comprei aquilo. Então, ele sabe que tipo de produto está sendo comercializado naquele ticket. E sabe que é um estrangeiro que está fazendo o pagamento. Então, também já tem essa identificação. Com posse dessas informações, ele já manda para a autoridade tributária aquele cupom com o valor bruto e com o valor do tax-free. E no cartão de crédito já vem o valor do tax-free, ou seja, devolvendo os impostos para o estrangeiro de uma forma totalmente eletrônica. Então, eu não preciso ter que fazer na hora da saída do país um processo de apresentar cupom, apresentar mercadoria, apresentar isso ou aquilo. Por quê? Porque o tax-free já vai ser aplicado automaticamente no momento da compra. E este processo de ressarcimento dos impostos, ele é feito totalmente de forma eletrônica. Totalmente de forma eletrônica. Em alguns lugares, eles ainda pedem no Uruguai para a gente firmar, né, para a gente assinar, ou às vezes basta a digitação da senha, que sempre precisa, né, digitação da senha, em alguns casos ainda eles pedem para firmar e botar o número do RG, o número do documento, o número do passaporte de que a gente é estrangeiro. Muito possivelmente para se defender, para justificar o tax-free naquelas operações. Mas, de qualquer forma, ou talvez até como um controle de segurança, né, se vier uma contestação daquela compra, não, mas foi o fulano, ele digitou a senha, está aqui a assinatura. Né? Ninguém me pediu para conferir quanto a assinatura do cartão. Mas aí já é outra história, não é isso? Mas, assim, a forma de operacionalização é uma forma que incentiva o turismo de forma que o próprio tax-free ele é colocado como um benefício para o turista. Então, eu achei muito interessante no Uruguai, porque tipo assim, se elimina a burocracia, se transforma a burocracia de forma automatizada, o processo totalmente automatizado, e as inúmeras operações vão acontecendo de forma que o cartão de crédito fique completamente líquido dos tributos. Então, essa forma é a forma que eu diria assim, bastante interessante. Eu até vou fazer assim para vocês, para colocar assim, a experiência, né, o meu entusiasmo em relação a isso. Porque é o uso da tecnologia que me entusiasma nesse caso. Na Europa, na zona do euro, eu tenho o momento da aquisição
E depois eu tenho o momento de fazer o tax-free. No caso do Uruguai, por exemplo, eu já tenho tudo no momento. Porque aqui é o momento 1 e depois aqui é o momento 2. No Uruguai, não. No Uruguai eu tenho diretamente a aquisição já com o tax-free. Então, o cartão de crédito... Agora, claro que é mais restritivo. É mais restritivo por quê? Porque a gente tem que ter um cartão de crédito. Ah, mas e se eu pagar em dinheiro? Se pagou em dólares ou em pesos uruguaios, não vai ter o tax-free. Ele só vale para operações que são operações de cartão com cartão de crédito. Né? Mas ele é muito significativo no sentido de que é uma segurança para o próprio turista, de que ele já está fazendo tax-free no momento da aquisição. A professora Rosângela entrou, está com a gente aí também na coluna. Tá? Muito bem. Então, assim, o valor ele varia conforme o artigo, tanto na zona do euro como no Uruguai, ele varia conforme o artigo, né, o produto que eu estou comprando. Então, conforme a tributação é o que eu vou recuperar. Né? Em alguns países, como nos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho os estados é que definem se faz ou não faz tax-free e se faz em que condições. Porque no Uruguai, por exemplo, eu tenho o tax-free nas condições de cartão de crédito e ser um cartão de crédito internacional, ele me dá 100% de retorno do tributo. Em Portugal, por exemplo, eu tenho que comprar, no mínimo, em cada compra, 50 euros. Então, a partir de 50 euros é que eu vou poder fazer o tax-free por compra. Então, esse é o modelo de Portugal. Como eu disse, tem vários países que fazem da zona do euro. Por exemplo, Áustria, Bélgica, Croácia, Chipre, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, enfim, Islândia, né? Itália, Irlanda e assim vai, né? Depois vários outros, Japão faz, Coreia do Sul, lá no leste, Líbano e assim por diante, Marrocos. Então, vai também de cada país, vai definir cada país a sua política de tax-free. Muito bem. E nos Estados Unidos, então, tem alguns estados que fazem e outros estados que não fazem tax-free. Tá? Então, depende muito mais de cada país, no caso de cada estado, no caso dos Estados Unidos, porque a tributação do IVA ou do VAT nos Estados Unidos é feito por estado. Cada estado é que define a sua política de tributação. Agora, veja que caso interessante. Em todos os casos, a gente tem sempre o free shop. E no free shop, eu não tenho o ressarcimento dos impostos, porque eles estão já livres de impostos. Né? Então, quando eu chego num aeroporto e vou num free shop, nesse free shop, em geral, eu não tenho nenhum tipo de cobrança de taxa. Essas taxas, portanto, não serão ressarcidas pelo Estado no país em que eu estou comprando. Né? Por óbvio, né? Se eu não tenho tributação, não tenho ressarcimento. Joia. Agora, o mais interessante é o e-commerce. Se eu estou no Brasil e faço uma compra de um artigo, de um site qualquer que está fora do país onde eu estou, em geral, eu não conheço, porque a pesquisa que eu fiz não é uma pesquisa que esgotou todos os países, né? Imagina, eu levaria alguns meses fazendo essa pesquisa, mas
na grande maioria, o tax-free não se aplica para os e-commerce. Por que ainda não se aplica para os e-commerce? Essa é uma pergunta que contraria, para mim, toda a lógica do tax-free. Porque se no tax-free eu estou sendo ressarcido, né, porque esse é o princípio, se eu estou sendo ressarcido porque ao comprar um artigo eu vou pagar um tributo do qual eu não vou usar os serviços do Estado a posteriori, porque eu vou sair do país e voltar para o meu país de origem, quando eu faço uma compra internacional, sequer eu pisei naquele país. Portanto, eu não vou usar nenhum tipo de serviço. Né? O meu sorriso é pela ironia, né? Porque é claro que eu só vou fazer tax-free se eu chegar lá. Então, eu vou gastar com alimentação, eu vou gastar com hotel, eu vou gastar com transporte, eu vou fazer turismo. Então, portanto, eu vou gastar. E aí, o argumento de que, como tu é um turista, tu não vai usar os serviços, é mais ou menos assim se eu tiver gerado algum tipo de receita em contrapartida, né? Eu estou rindo por conta do argumento que ele não se sustenta completamente, né? Porque nesse caso do e-commerce é típico, né? Eu vou comprar um produto de um lugar onde eu nunca vou gastar a estrada, eu nunca vou precisar do serviço médico, eu nunca vou precisar do serviço de educação, eu nunca vou precisar de nenhum serviço daquele estado. Então, teoricamente, ele deveria ser mais aplicável ao tax-free. Mas a gente entende, a gente sabe que isso, na verdade, é uma política de cada um dos estados para incentivar o turismo, portanto, trazer receitas para aquela localidade. Né? Por isso que eu comecei falando que no Brasil poderia ser uma medida de incentivo ao turismo e que é preciso pensar, em algum momento, o Estado brasileiro, né, o governo brasileiro pensar na aplicação do tax-free. Meus amigos, hoje, para a nossa volta, tinha que ser um assunto mais light, um assunto mais tranquilo, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa viagem sobre o tax-free. E na próxima semana nós vamos voltar falando, na próxima segunda-feira, dia 18, nós vamos voltar falando de algum assunto de fontes muito boas, inclusive provavelmente farei a coluna na próxima semana do lugar onde estarei, né? Então não vou estar em Porto Alegre, já tenho uma viagem marcada, mas aí eu conto na semana que vem para vocês de onde eu vou estar falando e um assunto interessante sobre o nosso sistema público de escrituração digital. Tá? Informações quentíssimas sobre o SPED. Foi um prazer, foi muito bom voltar a falar com vocês. Pouca gente estava online hoje aqui, porque passamos mais de um mês fora do ar e acredito que seja por isso. E voltaremos na semana que vem e assim nós vamos retomando a nossa coluna nas segundas-feiras, às 18h45, com um conteúdo interessante para vocês, preferencialmente ao vivo, respondendo perguntas. Egberto, vamos falar depois no privado sobre o próximo sorteio, tá bem? E nós estamos também aí com outros lançamentos na área tributária, que também estamos participando de alguns projetos aí. Em seguida, a gente vai poder contar as novidades. Tá bem, meus amigos? Um super beijo, estava com saudade de vocês. Por favor, curtam, compartilhem e recomendem aqui a nossa coluna. Tá bom? Um grande beijo para todo mundo e até a próxima semana, com muita saúde, muita disposição e aquele sorrisão no rosto. Tá bem, gente? Um abração e até lá.